Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. A gente traz notícias aqui todos os dias, mas essa notícia do INSS tem pegado deputados e senadores, estão deixando eles completamente irritados e eles foram para cima do governo Lula. A oposição nesse momento está protocolando pedidos de impeachment fora governo Lula. Denúncias contra ele, estão tentando colocar uma CPI, CPMI, tudo que eles puderem fazer. A oposição está indo contra o governo Lula. Nesse momento, a então senadora a Damares Alves denunciou o ex-ministro do Lula, o Lupe, o Stefanato e o Volney Queiroz, e eles vão ter que ir até o Congresso dizer o que aconteceu, que ninguém falou nada. Em representação protocolada junto à Procuradoria-Geral da República, a senadora Damares pediu que o ex-ministro Carlos Lupe e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanato, e o atual ministro indicado por Lula da Previdência, Volney Queiroz, sejam investigados por prevaricação. A parlamentar afirmou que houve conduta de omissão dolosa na condução das denúncias de descontos irregulares na folha de pagamento dos segurados do INSS, na qual 12 entidades associativas teriam sido beneficiadas com mais de 6 bilhões de reais. Diante de tudo isso, o Nicolas fez um vídeo e, claro, nós vamos mostrar um trechinho porque já está viralizando o vídeo dele. Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude e o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. Só lembrando que agora a oposição está tentando, a esquerda está tentando tirar esse vídeo de Nicolas de circulação. Essa é a tão chamada democracia que eles tentam e juntam para dizer para todo mundo que existe, mas é mentira. Esse vídeo do Nicolas em poucos minutos já passou a marca de 1.200.000 visualizações, na qual a verdade está sendo dita para toda a população. Não tem como o governo nesse momento dizer que não sabia, que não conseguiram enxergar, porque o próprio ministro, o Carlos Lupe, veio à tona e disse que sabia, mas não sabia do dano, da dimensão que estava vindo por aí. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. E nós mostramos o vídeo para vocês aqui do Bolsonaro fazendo a denúncia em várias oportunidades e principalmente durante a corrida eleitoral de 2022, na qual ele disse que precisava do Congresso Nacional para fazer tal medida, coisa que nunca aconteceu. O Congresso nunca se pronunciou, o Congresso nunca veio à tona e, claro, nesse momento, quem será o culpado será o presidente Bolsonaro. Nós vimos no vídeo anterior que a denúncia que está sendo feita, ela deve, né, o PDT foi contra o governo e pediu
para que seja investigado desde o governo de Jair Messias Bolsonaro, porque eles afirmam que Bolsonaro sabia de tudo. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro Carlos Lupe e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. Ou seja, sabiam de tudo o que estava acontecendo. E aí não tem como eles tentarem esconderem tudo o que está vindo à tona. Depois, dá uma corrida lá no Instagram de Nicolas Ferreira, né? Vejam um vídeo na íntegra, mas a denúncia é muito clara. Sempre o PT indo contra a CPI, né? Ou qualquer instalação que investigue este tipo de vestígio que eles estavam deixando. Em 2019, o presidente Bolsonaro colocou essa investigação em curso. 2022, o PT foi lá e derrubou. Hoje, em 2025, instauraram a CPI para investigar os desvios no INSS. Pois bem, nenhum deputado da esquerda, do PT, a base aliada do governo, ninguém votou para que a CPI venha à tona. A representação protocolada da senadora Damares, né, afirmou que houve conduta de omissão dolosa e que alguém vai ter que pagar, porque é inadmissível que isso aconteça e ninguém fale nada. Ela afirmou também que mesmo diante de provas robustas de irregularidades, o trio deixou de tomar providências para fazer cessar os descontos, para garantir o ressarcimento das vítimas e para a punição dos responsáveis, coisa que nunca aconteceu. A prevaricação é descrita no artigo 319 do Código Penal como a prática de retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa na lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, Lula mais uma vez prevaricou. Os ministros prevaricaram. Todos sabiam do que estava acontecendo e todos fingiram que nada iria acontecer. Pois bem, 90 bilhões de reais depois, estamos aqui fazendo uma denúncia e mostrando para toda a população que mesmo assim, diante de vídeos, repercussão, denúncias, promessas, se Lula se candidatasse hoje, eles votariam no Lula.